Olá pessoal, hoje eu tenho imenso prazer de falar de uma das maiores peças da tragédia grega, Medeia, de Eurípides. Bom, não é por acaso que uma história como a de Medeia atravessa séculos, atravessa gerações, né? E tem diversas traduções ao longo de todos esses séculos. É uma história que é comum ao ser humano, né? Por isso que eu acredito que ela seja imortal. Ela trata da história de Medeia, que se apaixona profundamente por Jasão, e Jasão ela dedica a vida toda para ele. E numa certa idade, depois de muitos anos juntos, já com 2 filhos, ela é trocada por uma outra mulher. E isso traz uma revolta tão grande dentro dela, que ela acaba tomando atitudes terríveis. Eu não vou me preocupar com spoiler aqui nesse vídeo, porque uma história tão antiga na mitologia grega, eu acredito que mesmo que você saiba o final, mesmo que você saiba qual é a história, vale a pena ler. Eu já sabia quando eu li, e mesmo assim não perdeu a emoção da leitura. O livro começa com uma introdução, para explicar tudo direitinho o que aconteceu, até o ponto em que começa a peça realmente. A peça de teatro ela começa já com Medeia amargurada, triste, perturbada, porque Jasão trocou ela pela princesa de Corinto, filha de Creonte. Então vamos falar um pouco sobre a introdução, porque a introdução é bem interessante, para que depois entenda também, ela é bem emocionante também, para que entenda depois o que acontece durante a peça, né? A introdução é o seguinte: o pai de Jasão, né, se retira do trono e deixa nas mãos do primo dele, Pelias, para que ele possa preparar o filho para depois assumir o reinado de Iolco, que é a região deles. Só que o que acontece é que quando Jasão cresce e volta para tomar o seu devido trono, Pelias recusa o trono e diz para ele que faz uma proposta para ele, diz que o Velocino, que é um carneiro de ouro lá, muito importante para eles, que tem poderes mágicos, foi roubado por um outro rei. E se ele conseguir... o Pelias está muito velho, não consegue entrar numa guerra contra ele, aquela coisa toda. Então ele diz que se o Jasão conseguir esse Velocino de ouro de volta, ele entrega o trono para Jasão. E Jasão entra num barco lá com os argonautas e segue para aquela região para conseguir o Velocino de ouro de volta. Só que quando chega lá, esse rei, ele fala o seguinte: eu vou te dar o Velocino, mas você vai ter que fazer 4 tarefas para mim. Se você conseguir fazer essas tarefas, o Velocino é teu. Só que as tarefas eram terríveis, impossíveis, né? Eu anotei algumas aqui. Algumas não, anotei as 4. A primeira: domar um touro com cascos e chifres de bronze que sopram fogo. Ele soprava fogo pelo nariz, pela boca. Arar com esse touro um campo consagrado ao deus da guerra. Terceiro: semear naquele campo os dentes de uma serpente monstruosa. E quarto: matar o dragão que cuidava do Velocino. Um dragão que tinha lá, que ficava numa árvore, se não me engano, e que cuidava desse Velocino. O rei sabia que Jasão não ia conseguir fazer uma coisa dessa, era praticamente missões impossíveis. Só que Hera, esposa de Zeus, simpatizava com Jasão, gostava de Jasão. Então o que ela fez? Ela fez com que Medeia, que era da região de Cólquida, que era uma região de pessoas bárbaras, ligadas à magia, aquela coisa toda, se apaixonasse por Jasão e ajudasse Jasão. E ela fez isso. Ela se apaixonou por Jasão, conforme Hera quis, e ajudou Jasão a cumprir essas 4 tarefas, que eram impossíveis, com seus poderes mágicos. Colocou um manto nele, fez um monte de coisa, das quais foi possível para ele conseguir o Velocino. Ele conseguiu o Velocino. E ela entrou no barco, ele entrou no barco junto com os argonautas, o Velocino, e eles fugiram para voltar para Iolco. Só que o pai de Medeia, quando soube que tinha sido roubado o Velocino e que Medeia tinha ajudado, mandou o filho dele, o irmão de Medeia, atrás. Medeia matou o próprio irmão, esquartejou o irmão e largou os pedaços pelo caminho para despistar o pai, que sabia que o pai dela ia atrás também. E eles fugiram e foram para Iolco. Só que quando chegou em Iolco, Iolco é o nome da cidade,
Quando chegaram lá, eles tinham o velocino de ouro, tudo. Então eles viram que aquele velocino, de um certo modo, parece que ele tinha alguma coisa que rejuvenescia os mais velhos. E Pelia ficou encantado, ficou tipo, eu também quero me rejuvenescer. Medeia passa uma fórmula para as filhas de Peleia que diz que vai rejuvenescer ele. E essa fórmula, na verdade, vai matar ele. E mata. As próprias filhas, sem querer, acabam matando o pai. Só que o povo da região fica tão revoltado contra Jasão e contra Medeia que eles são expulsos, eles precisam sair de lá urgente. Eles saem de lá e vão para Corinto. E lá em Corinto, se não me engano, eles vivem acho que uns 10 anos, onde eles têm os filhos deles. Né? E está tudo tranquilo, tudo normal. Até que um dia Jasão diz que vai casar com a princesa de Corinto, a filha do rei Creonte. E aí começa a desgraça. E aí é que começa a peça. Aí é que começa quando a ama da casa da Medeia começa a comentar que Medeia está muito mal, que Medeia está doente e que ela está extremamente tomada de cólera. E aí o livro fica muito tenso. Até agora era aventuras, né? Mas aí o livro começa a ficar muito tenso. Porque você sente assim a carga negativa e pesada de Medeia. Medeia reclama que foi traída, que foi enganada, que Jasão é um maldito, né? E ela realmente fica doente, aparece um coro, que são as mulheres de Corinto, com quem ela argumenta. E aí o rei de Corinto começa a ficar preocupado, que sabe que ela tem esses dons da magia e sabe também que ela está com muita raiva. E resolve expulsar ela e os filhos de Corinto. Além de ter sido trocada pelo homem que ela dedicou a vida e era extremamente apaixonada, ela vai ser expulsa da cidade. E aí Medeia realmente meio que enlouquece naquele ódio, naquela dor que ela está sentindo, que ela usa palavras assim, tipo, o livro é muito dramático, sabe? Muito dramático mesmo. Ela é expulsa e ela tenta argumentar que então deixa os filhos dela, né? E aí depois Jasão vai até lá e Jasão oferece até ajuda para ela. Até diz que cuida dos filhos, ou dá dinheiro para ela. Ele foi negligente com os filhos também. Como que ele permitia que os filhos fossem exilados também? Pô, eram filhos dele, né? E aí o que acontece é que Medeia começa a bolar um plano. Ela não vê mais saída, ela não tem mais esperança. E ela começa a criar um plano. E ela compartilha esse plano com esse coro de mulheres. A princípio elas recriminam ela e depois acabam concordando com ela porque ela argumenta muito bem. Ela coloca as coisas de forma muito convincente. Sabe? E o plano dela é o seguinte: ela vai matar a princesa, a futura esposa de Jasão. A princípio, que eu entendo, ela não tem o propósito de matar o rei, o pai da moça. Mas acaba acontecendo também. E depois matar os 2 filhos, como vingança contra Jasão. O que acontece é o seguinte, tem uma passagem aí que Egeu, o amigo dela, vai até a casa dela e ela conversando com Egeu, até essa parte do livro, pelo que eu li ali no livro, na introdução, Aristóteles critica essa parte, diz que essa parte não tem muito a ver com a história, mas eu não sei, eu como um leitor leigo e pouco conhecedor desse tipo de literatura, achei interessante, porque assim, é a parte que introduz para o final. Faz parte dos planos, é onde ela estava se preparando para a tomada final, ali, a cena final. Ela pede exílio para Egeu. Se ela for para Atenas, se Egeu vai proteger ela contra os inimigos, né? Se ela vai poder ficar lá. E
Egeu concorda e promete para ela. Então ela começa a colocar o plano dela em ação. Ela diz que não aceita que os inimigos riem dela, que ela seja humilhada daquela forma e que eles vão ficar rindo dela felizes. Então ela vai colocar esse plano em ação. O que ela faz? Ela chama de volta Jazão e diz para Jazão que Jazão estava certo. Não, ele estava certo. Ele tinha que procurar o que era melhor realmente, pensando nos filhos dele, né? E de que ela deveria ter entendido e que ela deveria ter apoiado ele. E o que acontece é que daí ela diz o seguinte, ela separa os presentes, um véu muito lindo, né, como conta ali a história. Ela separa esse véu e entrega para as crianças, e aí ela prepara essa caixa, né, com um véu dentro, e pede para Jazão que leve os filhos dela até lá, que entreguem para a princesa como um gesto de paz entre eles, e que peça para que deixe os filhos dela lá. Ela vai para o exílio, mas deixa os filhos dela ali. Só que nesse véu tem um veneno letal. Nesse véu tem um veneno letal. Quando a princesa colocar o véu na cabeça, ela morre. E aí o que acontece é que Jazão inocentemente leva as crianças vão lá e dão o véu para essa princesa. Quando a princesa coloca o véu, ela começa a passar mal. O véu chega, como conta ali na história, o véu chega a pegar fogo, e ela fica desconfigurada, e ela cai no chão e baba, e é uma coisa horrível, assim. Ela morre em poucos minutos ou poucos segundos, morre muito rápido, e o pessoal da casa fica desesperado, chama o rei Creonte, e o rei Creonte, quando vê a filha dele, fica destruído. Ele vai lá e abraça a filha dele, beija a filha dele, só que o rei encosta no véu também. E o rei morre ali, abraçado na filha. Aí o mensageiro vai correndo até a casa de Medeia e diz para Medeia: Medeia, fuja, porque aconteceu algo horrível. E ela quer que ele conte em detalhes, para que ela sinta o prazer de saber o que aconteceu, como que eles morreram, se eles sofreram realmente. E aí ele conta essa história que eu disse, né, sobre o modo como os dois morreram. E aí ela pensa: agora é inevitável, agora eu tenho que matar meus filhos. Porque ela acha também que o povo vai se vingar dos filhos dela. E as crianças fogem, e ela pega um punhal. E essa parte do livro, essas páginas que antecedem esse crime, é tão tenso, tão difícil de ler. E ela fica ali, sabe, ela não consegue, e aí até que ela cria coragem e ela mata os dois filhos com um punhal. Jazão chega desesperado, tentando salvar os filhos, sabe que ela enlouqueceu de vez e sabe o que ela vai fazer. Ele entra na casa onde estão as crianças, só que não estão mais lá as crianças, e ele olha por cima da casa e tem um carro, que ele fala, carro de fogo. Esse carro de fogo foi feito pelo avô da Medeia, o Sol. E nesse carro de fogo o Jazão não consegue se aproximar, e ele vê o corpo dos dois filhos dele. E aí Medeia acusa ele e diz que está indo embora, e de que ele não pode ficar com os filhos. Ele pede para ficar com os filhos, para enterrar os filhos, para poder dar um último abraço nos filhos. Mas ela diz que não, que foi ele que matou os filhos pelo que ele fez, e que ele jamais vai poder tocar o corpo dos filhos. E ela vai embora. E aí a história acaba aí. É bem trágico esse final, assim, ele vai tomando um ritmo. É interessante porque, assim, a ideia tem muito da história. Essas histórias gregas, eu acho que elas são imortais porque elas têm muito do ser humano, né? Muitas coisas que acontecem. Tipo essa questão do casal, dos filhos, que muitas vezes numa separação, numa briga. Esse matar aí, de repente, é tipo uma metáfora. Matar, de repente, é causar sofrimento, né? Causa sofrimento para os filhos. Às vezes o casal está tão ligado naquela briga ali que eles não pensam, né, nas crianças.
As maldades que são feitas também por amor, eu não entendo isso muito como amor, eu entendo mais como um egoísmo. Amor não é isso para mim, que é aquele homem que mata a mulher porque ela não quer mais saber dele, né? Tantos crimes e tanta violência contra as mulheres que a gente vê, e de tantas mulheres também que fazem da vida, às vezes, de um homem um inferno porque ele não quer ficar com ela. Quer dizer, dos dois lados, né? Eu diria que, claro, a violência é bem maior do lado dos homens contra as mulheres. Mas essa história realmente ela é muito interessante, né? Ela é muito interessante, ela diz muito sobre nós. Ela diz muito sobre como às vezes as pessoas lidam com sentimentos intensos. Eu acho que de repente é a primeira vez que eu li assim, tragédia grega mesmo, mas eu acho que de repente o livro era um dos melhores daquela época, porque eu anotei alguns números aqui. Ele escreveu 74 peças, das 74 foram 67 tragédias e 7 dramas, né? E chegaram até nós, hoje, até os dias de hoje, foram selecionados ao longo das gerações 19 peças. Tá? O livro mostra de todas as peças. Inclusive Medea é uma delas, né? Eu li a edição da Editora Zahar, com a tradução de Mário da Gama Cury. Diz que essa tradução é muito boa. Eu não sei, eu sei que tem várias traduções para Medea, mas diz que essa é muito elogiada, né? E a Editora Zahar geralmente capricha bastante também nos livros, né? Então eu imagino que seja uma das melhores traduções. Muito obrigado para quem assistiu e até o próximo vídeo.